Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque pela graça de Deus que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Pai eterno e santo, glorificamos o Teu nome, Deus. Louvamos ao Senhor. E nesse momento de culto, Deus, em que estamos reunidos diante da Tua Santa Palavra, mais uma vez pela Tua graça, lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, e também lhe pedimos, Deus, que Teu Santo Espírito venha nos iluminar nesta palavra já revelada. Ó Deus, eu lhe peço que Teu Santo Espírito, Deus, fale através de mim nesse momento, e tudo que for falado aqui, Deus, seja falado pelo Teu Santo Espírito com a Tua expressa autorização. Eu lhe peço, Deus, que neste momento eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, o Senhor da vida, na onisciência e a onipresença de Deus e a grandeza das obras de Deus ao criar a vida. O texto que nós lemos aqui de Romanos vem advertir sobre 3 práticas que farão diferença em toda a nossa vida. E também se relaciona com o que nós lemos agora há pouco do Dia do Senhor 52, que há 3 inimigos que nós combatemos diariamente, conscientes disso ou não: o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Então aqui nós vemos estes 3 elementos que, dependendo de como nós nos comportamos diante dessas situações, diante desses 3 inimigos, haverão reflexos nas nossas vidas. A primeira coisa que nós vemos aqui é a apresentação do corpo como um sacrifício vivo em forma de culto racional. O não conformismo às práticas mundanas e a transformação da nossa mente. Vemos em primeiro lugar aqui, Romanos nos exorta a ficarmos inconformados e não simpatizantes com o mal que é cometido no mundo. Quero convidar os irmãos para a leitura aqui de primeira carta de João, capítulo 2, aqueles que estão com as suas Bíblias, gostaria que acompanhasse, porque é bastante importante. Primeira carta de João, capítulo 2, leremos dos versos 15 a 17, que diz aqui: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É por isso que, quando nós oramos a Deus, e nós fazemos o pedido, vamos ler de novo a pergunta do Catecismo, a pergunta 127 do Catecismo, no Dia do Senhor 52. Qual é a sexta petição? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é, somos tão fracos em nós mesmos, que não podemos permanecer firmes, nem por um momento sequer. Além disso, os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, não cessam de nos atacar. E aqui, em 1 João, capítulo 15, o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, conhecido como apóstolo do amor, ele diz: não ameis. Veja que para se ter o amor genuíno, para se ter o amor puro, para se ter o amor verdadeiro, para se ter o amor que é de fato o amor de Deus, é necessário não amar as coisas que são opostas ao verdadeiro amor e ao amor de Deus. Dá para entender isso? Esse antagonismo, ele deve existir. É por isso que as pessoas não entendem quando falam que Deus é amor. E elas acham então que Deus vai amar tudo, em qualquer situação, em qualquer momento, porque Deus é amor. Elas não entendem o amor verdadeiro. O amor verdadeiro tem aversão ao mal. O amor verdadeiro odeia a crueldade. O amor verdadeiro, ele tem aversão às injustiças. O amor verdadeiro, ele se opõe totalmente a todo tipo de falsidade. Então, quando diz que Deus é amor, não quer dizer que Deus vai nos tolerar todo tipo de pecado sem fazer justiça. Não quer dizer que as pessoas que são injustiçadas, Deus vai ser amor com aqueles que cometeram a injustiça, e Deus não vai tomar uma providência de julgamento sobre aquela pessoa. Isso nunca a Bíblia ensinou. Isso surgiu no imaginário humano. E quando as pessoas pregam o Evangelho e falam Deus é amor, Jesus te ama, dando uma sensação que aquela pessoa será aprovada mesmo nos seus caminhos tortuosos. O apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele diz: não ameis o mundo. Existem três formas de nós entendermos quando a Bíblia fala o mundo, sobre o mundo. O mundo no sentido de natureza, o mundo no sentido de criação. A fauna, a flora, os animais, as montanhas, o mar, né? Os astros, tudo isto, muitas vezes é chamado de mundo. Nós podemos amar as plantas, nós podemos amar os locais que Deus criou, podemos amar o mar, podemos amar os animais, podemos amar. Não é isso que João está se referindo aqui. Também é uma segunda forma que a Bíblia se refere ao mundo. É no sentido de pessoas, como por exemplo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está dizendo aqui, obviamente, que Deus amou pessoas. Este mundo aqui está se referindo a pessoas que virão a crer, né? Deus amou pessoas, não é isso que João se refere aqui. A terceira forma que a palavra de Deus se refere ao mundo é este sistema de coisas que domina o mundo hoje, onde a Bíblia vem falar que o mundo jaz no maligno. O mundo, a Bíblia fala que Satanás é o Deus com letra minúscula, o Deus deste século, do presente século, ou seja, do mundo. Então, quando João fala que não ameis o mundo, não está se referindo a não amar pessoas, e não está se referindo a não amar a criação de Deus. Aqui está se referindo a não amar este sistema de coisas corrupto, injusto, essa desigualdade social, a inversão da moral que acontece nesses modismos, esse tipo de música que leva as pessoas a fazerem atos obscenos, a terem atitudes absurdas, a pensamentos de sensualidade, pois a sensualidade afasta a pessoa de Deus.
é não amar essas coisas. É isso que João está se referindo aqui. E ele diz aqui, olha só, não ameis o mundo. Então quando nós vemos a pergunta do catecismo, e a resposta que diz que nós temos 3 inimigos declarados, e um deles é o mundo, é este mundo que João está se referindo aqui. E é por isso que nós falamos, e livra-nos do mal, livra-nos do poder do maligno, que através dessas coisas mundanas, tentam nos prender nas garras da tirania. E tentar nos fazer voltar a ser escravos, uma vez que Cristo já nos libertou. Então, é isto. E João diz então, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E por que eu não devo amar o mundo? Porque o mundo é cruel. O mundo nesse sistema de coisas, é perverso. O mundo é injusto. Pessoas morrem nas portas dos hospitais porque o sistema de saúde não vai fazer uma cirurgia, um atendimento em que não seja coberto por alguém, que tem um convênio, uma empresa, o governo, alguém para pagar. Se a pessoa não tiver direito ao sistema de saúde, ela morre na porta do hospital, mas ninguém vai fazer uma cirurgia nela. Isto, não estou dizendo que os médicos, os funcionários do hospital têm culpa, não. Estou dizendo o sistema que é assim. Esse sistema jaz no maligno. Isso é imoral, é lícito, na maioria das nações, as pessoas ganharem fortunas de dinheiro, mas é imoral pessoas terem tanto dinheiro, tanta propriedade, tanto patrimônio, que nem sequer sabem que tem, enquanto tem uma criança que não tem um litro de leite para tomar, um copo de leite para tomar. Então, a Bíblia fala, o apóstolo João fala, não ameis o mundo, porque o mundo é perverso, o mundo é injusto, o mundo é cruel. Nós não devemos amar o mundo. Mas o motivo principal do porquê que João fala não ameis o mundo, com a sua falsa moral, com a sua falsa religião, com a sua sexualidade, com as suas injustiças, com as suas opressões, com a sua imoralidade. Quando João fala não ameis o mundo, que é mau, perverso e cruel e injusto, ele dá o principal motivo aqui, nesse próprio versículo 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Então quando nós oramos, Senhor, livra-me das garras do maligno, livra-me do mal, nós estamos pedindo a Deus, não é um pedido egoísta. A sexta petição não é um pedido egoísta que fala, Senhor, eu quero, é como se nós disséssemos, Senhor, eu quero continuar sem me importar muito com o Senhor. Eu quero continuar me relacionando com o Senhor de leve, à distância. Eu não quero me comprometer com a sua moral. Eu não quero, mas me livre de coisas ruins que possam me acontecer. Não é isso que Jesus ensinou nessa sexta petição. O que Jesus ensinou nessa sexta petição é me livre das garras do maligno, me livre da possessão do maligno, que domina as coisas e que faz as pessoas entrarem nesse sistema, principalmente hoje em épocas de redes sociais, e as pessoas vão se corrompendo e nem percebem, e as pessoas vão entrando nesse sistema que nos mostra o apóstolo João, que quem está amando essas coisas, o amor do Pai não está nele. Não haverá amém nesta oração, não haverá o verdadeiro nesta oração. Esta oração ela deve ser compreendida no seguinte sentido: Senhor, eu sou vulnerável, eu sou corruptível, eu tenho fraquezas. É possível, Senhor, que essas coisas do mundo venham a me arrastar. Mas, Senhor, me livra do maligno, me livra disso. Essa é a oração. Não é, Senhor, me livra que tem enchente na minha casa, me livre de ficar doente. Podemos pedir isso, claro que sim, mas dentro desta oração, e não me deixes cair em tentação, mas me livra das garras do poder da possessão do maligno, para que eu não seja levado com essa corrente de multidão que está indo a passos largos, pelo caminho largo, e que vão acordar em tormentos. Quando derem o último suspiro e fecharem os olhos, num piscar de olhos, assim como a volta de Cristo, que é um piscar de olhos, essas pessoas, num piscar de olhos, vão se ver em tormentos,
com uma situação que já não dá mais para reverter. E é por isso que a advertência bíblica é para os que estão vivos. E é por isso que o salmista fala que quem está na cova não pode te louvar, porque a situação dele já está definida. Então é por isso que nós devemos dar ouvidos em tempo oportuno. E é por isso que a palavra diz: o tempo oportuno é hoje. Então João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse sistema de coisa perverso e cruel. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E João, então, aqui, ele declara, como apóstolo de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ao escrever um texto canônico, santo, diretamente vindo de Deus, ele declara: porque tudo que há no mundo, irmãos, não está falando do mundo, natureza, nem as pessoas, o sistema de coisas. Esse sistema de coisas vai perecer. O apóstolo Pedro fala que Deus enviará fogo neste mundo, nesse sistema de coisas aqui, ó, o fogo vai consumir tudo isso aqui. E o reino de Cristo será um reino de justiça e paz. Então ele diz aqui, ó, porque tudo que há no mundo, nesse sistema de coisas, tá? Não está se referindo à natureza nem à pessoa, a esse sistema de coisas. Porque tudo que há no mundo, e ele vai explicar, a concupiscência da carne, o outro inimigo, certo? A concupiscência é paixão. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que é aquilo que nós olhamos e nos atrai, e nós começamos então a correr atrás daquilo. Começamos a viver para aquilo que nós olhamos e nos atraiu. Seja orgias, seja riqueza ilícita, seja bem-estar pessoal, seja uma falsa crença, seja qualquer coisa que os nossos olhos viram e que nos atraiu, e que nós então começamos a colocar a nossa vida em função daquilo que nossos olhos viram, e começamos a andar em direção àquilo. Está dizendo que o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e preste muita atenção, amados irmãos, para a salvação das vossas almas, a soberba da vida. É soberba quando o homem ele acha que ele não precisa observar as prescrições que Deus nos dá. É soberba. Quando a pessoa diz que ela não precisa da Santa Comunhão, é soberba. Quando a pessoa diz que ela não precisa dos sacramentos, ela não precisa da leitura bíblica, ela não precisa da oração. Quando a pessoa ela acha que ela é autossuficiente e não precisa de Deus. Ou quando ela vê Deus apenas como alguém protetor, como se fosse um patuá, como se fosse uma ferradura que se coloca para dar sorte, ou como se fosse uma medalhinha que as pessoas acreditam que vai proteger contra algo ruim, ou um incenso que se acende. Irmãos, nós estamos falando daquele que criou o universo, governa o universo e mantém o universo. Nós estamos falando do Deus extremamente inteligente, que projetou todas estas coisas e que graciosamente se revelou a cada um de nós através das Escrituras. Então, nós devemos nos guardar da soberba da vida, porque a vida, quando nós nos deixamos levar por este amor ao sistema de coisas que está aqui, ou parte dele, nós nos ensoberbecemos de tal forma que nós achamos que naquela área Deus não precisa nos dar orientação, não. Que nós estamos seguros de nós mesmos. Muitas pessoas seguras de si mesmas caíram. E é por isso que a palavra de Deus diz: aquele que pensa estar em pé, ele nem fala que nós estamos em pé, irmãos. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então veja como diz, e como essa palavra ela é boa para nós, como essa palavra ela é proveitosa para nós, como essa palavra nos preserva e nos guarda. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo que jaz no maligno, cujo Deus é Satanás, o Deus deste século, com letra minúscula. Por isso que diz: não ameis o mundo. Pode, acaso, alguém
tomar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? E aqui vai dizer: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eis a diferença. Porque essas coisas do mundo, elas vão passar. E quem deixa sua vida ser levada pelos desejos e pelas ambições e pelas soberbas do mundo, um dia vão chegar no final da linha, na rua sem saída. Eu lembro certa vez, eu era viajante, trabalhava numa empresa de São Paulo, e a empresa alugava carros, e ela nos enviava para vários estados do Brasil, capitais e interior. Então, nós pegávamos os carros e íamos em locais que nós não conhecíamos, simplesmente não conhecíamos, locais desconhecidos. E naquela época, nos anos 80, raramente havia pavimentação em estradas no interior da maioria dos estados. Alguns estados no interior não tinha, as estradas eram de terra e tudo mais. E eu lembro que tinha uma cidade no interior do Mato Grosso que tinha que ser, estava no roteiro lá da empresa, e tinha uma estrada de terra, mas era uma terra bem batida, assim tudo, que o carro até pegava uma certa velocidade. Só que não tinha sinalização nenhuma. E em determinado momento, para ir para essa cidade aí, essa estrada, ela fazia uma curva. E quando ela fazia uma curva, no final da curva, tinha uma parede de pedra, natural. Ou seja, tinha que fazer a curva para engatar a primeira ou segunda marcha que fosse e virar à esquerda para prosseguir viagem. Não tinha sinalização nenhuma. Então, a primeira vez, o primeiro que foi lá bateu o carro nessa parede. E aí avisou todo mundo. Então todo mundo, depois que ia, já sabia como que era o caminho. Irmãos, é isso aqui que o apóstolo João está falando. No final desta linha aí, de quem está amando o mundo, de quem está fundamentando a sua existência nessa questão de amar o mundo, não vai ter aquele amém convicto de que Deus ouviu minha oração, me livra das garras do perverso. Por que não vai ter? Porque eu decidi ser envolvido por essa garra. E no final dessa linha, na última curva, tem uma parede. Assim como avisaram, todos nós queríamos passar por lá depois, aí já íamos avisados, né? Será que é aqui? Será que é aqui? Toda a curva a gente pensava, será que é aqui? Né? E de fato tinha aquilo lá. Tá? Assim o apóstolo João, ele nos adverte acerca disso. Então, este é um dos principais inimigos. Os outros dois inimigos, a nossa própria carne, ela vai nos incentivar a amar o mundo. E o terceiro inimigo, o diabo, ele vai colocar em nossas mentes os sofismas, como o apóstolo Paulo disse, nós já ensinamos aqui. Sofisma é o ato de crer que o errado está certo. E depois que ele instalar o sofisma na nossa mente, o ato de acreditar que o errado está certo, ele vai estabelecer uma fortaleza. O apóstolo Paulo fala, ele cria sofismas e fortalezas na mente das pessoas. Primeiro faz acreditar que o errado está certo. Não, mas o que tem de mal, né? Eu não tenho sangue de barata, eu sou humano, ninguém é perfeito, todo mundo erra. O apóstolo Paulo falou, o mal que eu não quero, isso eu faço. Não é assim que as pessoas se justificam? Elas esquecem que depois o apóstolo Paulo falou, né? Completei a carreira, guardei a fé e completei a carreira. Ele falou, o mal que eu não quero, isso eu faço. No ano 58. No ano 64 ele fala, cumpri a carreira, consegui cumprir. Em 8 anos ele evoluiu espiritualmente. Então, irmãos, nós devemos entender que tanto os outros dois inimigos, que é a nossa carne e o diabo, eles vão nos levar para este amor do mundo. E diz que o mundo vai passar com toda a sua concupiscência. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que nós temos em vista disso? Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que é um sistema cruel. Nós não podemos lutar contra isso.
Não tem como, não tem o que fazer. Não tem o que a igreja fazer no mundo que possa mudar o sistema econômico, o sistema de saúde, a violência urbana. A gente pode tentar melhorar a situação de alguém, mas não tem como a gente mudar isso, certo? Mas nós sabemos como age o nosso inimigo espiritual, que é Satanás, que o mundo está submisso a ele, e nós temos a nossa própria carne para governar. Então nós precisamos pedir a Deus que nos fortaleça nessa caminhada, para que o nosso amém seja assim, é verdadeiro. Deus ouviu minha oração, me livra desse sistema mau, Senhor, me livra das garras do maligno, para que eu não seja iludido a ponto de estar caminhando com uma multidão por esse caminho largo, achando que estou fazendo a vontade do Senhor. E assim é que se passam as coisas. Eu quero voltar lá para a gente passar para a fase final do nosso sermão, verificar o versículo 3 de Romanos. Romanos 12, versículo 3, que vai dizer: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Compare isso com o verso 16, deste mesmo capítulo. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com quem é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pense de você mais do que convém, e não seja sábio aos seus próprios olhos. Por quê? Porque só tem uma sabedoria perfeita, que é a do alto. A sabedoria humana ela é enganosa. Então, quando nós nos sentimos sábios aos nossos próprios olhos, nós confiamos na nossa experiência de vida, nós vamos ser envolvidos por essa situação do mundo. E eu quero dizer que a nossa oração, no final, vai ser amém. Certamente, Senhor, certamente o Senhor ouviu a minha oração. Me livra desse sistema mau, me livra das garras do maligno que quer me fazer sucumbir. Vai ser amém, sabe por quê? Porque nós confiamos no Deus em quem nós estamos orando. E para que isso possa ficar um pouco mais claro, quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Salmo 139. O Salmo 139, uma oração de Davi, um cântico, em que ele ora a Deus. E nós vemos aqui do verso 1 ao verso 4. O Senhor, Tu me sondas e me conheces. Veja por que a nossa oração pode terminar com um amém. Sim, verdadeiro, Deus ouviu minha oração. Porque nós vamos confiar, não na nossa carne, que pode nos levar a esse sistema mundano a qualquer momento. Nós não vamos confiar na nossa carne. Nós vamos confiar no alvo da nossa fé, que é para quem nós estamos orando. E vamos fazer como Davi fez aqui, ó. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conhece todas. O Deus que nós estamos orando, Senhor, me livra do maligno, é o Deus que está nos sondando. Esse sondar, sonda-me, ó Deus, né? Está aqui, ó. Senhor, Tu me sondas. É no sentido, aquela sonda no sentido de cavar profundezas. De cavar profundezas. E ver o que tem lá. É assim que Deus sonda. Em locais dentro de nós que nem nós mesmos conhecemos. É ali que Deus sonda. E Ele sabe toda a raiz da nossa intenção. E Ele sabe quando nós estamos a um passo de cair na concupiscência do mundo. Ele sabe tudo isso. Não é a nossa força, irmãos, mas é aquele Deus que nos conhece. É por isso que nós vamos poder falar amém. Senhor, livra-me, livra-me das garras do maligno, das garras do mal, que vai me fazer perverter na minha vida, até o ponto de me perder totalmente em caminhos escuros. É o Deus que sonda, que Ele cava por dentro de nós. E o olhar dele é tão penetrante, que Ele sabe exatamente o que eu vou falar amanhã ou depois de amanhã, que já está sendo elaborado dentro de mim de alguma forma. Se é bem ou se é mal. Então o salmista fala, sonda-me, Senhor. Cava. Vai lá, na fonte, na raiz
da questão. Sondem. Depois o verso 5 e o verso 6. Nós vamos ver que Deus conduz e freia o homem colocando a sua mão. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Se estamos em pé, irmãos, é porque Deus nos mantém em pé. Se nós não caímos e não sucumbimos ainda a esse apelo do mundo, ao apelo da nossa própria carne, ao apelo do diabo, as armadilhas e ardis, se não caímos, se estamos em pé, ou se achamos que estamos em pé, é porque Deus nos mantém em pé. Porque Ele coloca a mão dele. Ele sonda o nosso interior. Ele vê as nossas fraquezas nuas e cruas. Ele sabe aonde estamos perto de cair. Mas em total misericórdia e amor por nós, como aquele pai que poupa um filho amado, Ele vai nos poupar das garras do maligno. Ele vai nos livrar desse mal. E nós vamos falar amém, verdadeiro. Deus ouviu a minha oração muito mais certa do que o meu desejo que Ele ouça. Porque Ele conhece todo o meu interior. Me cerca por detrás e por diante e coloca a sua mão. Este conhecimento eu não posso alcançar. Eu só confio nele. Confio de todo o meu coração. Depois vai abordar a questão da onipresença dos versos 7 a 12. Vamos ler aqui. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Veja que essa onipresença não é no sentido punitivo, é no sentido de guardar aquele que Ele ama. Por isso que nossa oração vai ser amém. É por isso que nós não vamos ceder às garras do maligno, porque Ele vai guardar, Ele vai proteger. Olha só, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a sua destra, verso 10, isso aqui é a cristologia do Salmo, a destra é Cristo, e a sua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Se eu estiver num momento na minha vida de total escuridão, intelectual que seja, ou para tomar decisões, eu não sei o que fazer, não sei para que lado ir, não sei a quem recorrer, não sei como sair dessa situação que eu entrei, estou em trevas porque não vejo saída. Até as trevas serão luz. Porque a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa, porque nada impede o olhar dele, nem as mãos santas dele de nos guardar e nos guiar e nos conduzir, de nos frear e de nos impulsionar. O apóstolo Paulo, quando ele vai pregar para os pagãos em Atenas, ele fala que existe um Deus vivo, que nele nós vivemos, nele nós estamos e nele nós nos movemos. Nele nós nos movemos. E ainda o Salmo continua. O verso 10 é um terror para os ímpios e os maus, mas um descanso e consolo para os pequeninos de Cristo. A tua destra me susterá. Versos 13 a 18, a grandeza de Deus em formar o homem. Olha a grandeza do Deus que nós estamos fazendo a oração do Pai Nosso. Não são palavras recitadas da boca para fora. É por isso que nós estudamos esta oração nos últimos domingos, para que nós tenhamos clareza e consciência do que estamos falando na oração do Pai Nosso e para quem estamos orando. Pai Nosso que estás nos céus, né? Um Deus extremamente superior, que não está exposto a este mundo que jaz no maligno. Deus não está exposto a esse mundo. Deus é superior a isso. Deus não é como um pai humano que muitas vezes quer abençoar o filho, mas não pode. Deus pode todas as coisas. E aqui os versos 13 a 18.
pois tu formaste o meu interior. É por esse Deus que você está orando, e é por isso que o teu amém vai ser verdadeiro, e é por isso que Ele tem poder de ouvir a tua oração. Antes da palavra chegar na tua língua, Ele já conhece tudo. Por isso que o amém é o verdadeiro. Tenho convicção que Deus ouviu a minha oração, e Ele vai me livrar desse maligno aí, das garras do maligno, que está querendo me puxar de tudo quanto é jeito. Pois tu me formaste. Presta bem atenção, irmão, para a grandeza de Deus. Maravilhoso. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Talvez nem minha mãe soubesse que Deus estava me construindo ali. Talvez ela achasse que aquilo era um ato, uma questão biológica, uma coisa natural. Mas Deus estava me conduzindo no ventre da minha mãe. Deus estava me formando, como Deus formou cada um dos irmãos no ventre das suas mães. Olha só, pois tu me formaste o meu interior, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Assombrosamente maravilhoso. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Essa é a nossa fé, a minha alma sabe muito bem disso. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Como se eu fosse uma semente plantada nas profundezas da terra lá. Deus foi me criando e me formando. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Eu não tinha nem forma ainda. Você não tinha nem forma ainda. Os olhos de Deus te viram ali. E olha só, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu não conheço algo que consola mais do que esse poder de Deus em determinar as coisas. Então, seja o que for que venha a acontecer, não precisa temer, é amém, porque é verdadeiro, porque Deus ouviu a nossa oração, porque antes de nós termos forma, nós não éramos nada, antes de nós termos forma, os olhos santos de Deus nos viram ali. Ele não está agora surpreso com a nossa oração, e nós estamos em dúvida se Ele está ouvindo a nossa oração. Não, isso é coisa de gentios e publicanos. Essa insegurança aí não é coisa de cristão. O cristão confia plenamente que Deus está ouvindo a nossa oração. Isso é verdadeiro, amém. E quando eu peço me livre das garras do maligno, não me deixa cair nessa multidão de coisas aí, para que eu possa perseverar para a vida eterna. Então os olhos de Deus, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Glória a Deus por isso. Cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Senhor, o Senhor nos chamou para viver nessa cidade, para estar em comunhão com esses amados irmãos desta igreja local. O Senhor me chamou para esta família onde eu estou, para ser pai dos meus filhos, para ser filho da minha mãe, para ser irmão dos meus irmãos, para ser amigo dos meus amigos, para ser marido da minha mulher. O Senhor me chamou, o Senhor me colocou aqui, antes de eu ter forma. O Senhor criou a minha vida, para que eu vivesse em boas obras, que de antemão o Senhor preparou para que eu andasse nelas, conforme Efésios 2:10. E essa relutância de muitos de nós, irmãos, parece Jonas fugindo, parece Sansão, que teve que perder a força para completar a obra que Deus havia determinado que ele faria, e ele fez. Então nós não devemos relutar contra Deus, nós devemos ser gratos a Deus. Sim, Deus, os teus olhos me viram a substância uniforme, no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. É como o próprio salmista fala, isso é maravilhoso demais para mim, eu não posso alcançar isso. Não consigo. O raciocínio humano não vai entender isso. Mas é um Deus que excede, ele transcende o raciocínio humano.
E finalmente, irmãos, nos versos 19 a 22. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Essas coisas que estão no mundo, tomara, Deus, que o Senhor faça a tua justiça mesmo. E que o Senhor não nos deixe ser levado por esse amor ao mundo, a ponto de nós sermos os próprios perversos. Que o Senhor não nos deixe, que o Senhor nos livre do maligno, a ponto de nós não sermos os ímpios, de nós não sermos as pessoas cruéis, de nós não sermos os caluniadores, de nós não sermos isso que o mundo é, de nós não sermos esses que invertem a moral, de nós não sermos esses que estão de forma insensata perdendo a sua própria vida nessas coisas. Que nós não sejamos esses que a qualquer custo querem riquezas ilícitas. Tomara desses cabo e acabasse logo com essa injustiça, porque um dia o Senhor vai fazer. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Davi era um rei, ele podia ser um homem de sangue, ele podia matar todos os seus inimigos se ele quisesse. Ele esteve com Saul na frente da espada dele, Saul indefeso. E ele falou: quem sou eu para atacar um ungido do Senhor? E não matou seu principal inimigo. Os homens que estavam com Davi falaram para Davi, Davi, Deus colocou ele nas tuas mãos, mata ele. Agora é a hora, você se livra de todos os seus problemas. Davi estava escondido dentro de uma caverna. Você mata ele agora, acaba todos os seus problemas. Ele falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E deixou Saul ir embora. E Saul ainda olhou para trás e falou com ele. Saul até agradeceu. Saul reconheceu a atitude de Davi, ser um homem de Deus. Agora olha só, porque não devemos amar o mundo. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Verso 20. Eles se rebelam incendiosamente contra ti. Essas pessoas que estão no mundo, que estão vivendo segundo os padrões da carne, os apelos da carne, as influências satânicas e ao sistema do mundo, elas estão em rebelião contra Deus. Essas pessoas estão se rebelando contra Deus. Por que eu vou querer fazer parte disso? Por que eu vou querer amar esse mundo cruel? Por que eu vou querer amar isso? E é isso que Davi está falando. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Eu não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. O mundo não é meu amigo, porque quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu odeio essas coisas, eu amo as pessoas, como nós falamos no começo. Amamos as pessoas, amamos a natureza, mas esse sistema de coisas injusta, essas coisas que se rebelam contra Deus com sensualidade, imoralidade, trapaça, intriga, calúnias, conversinhas secretas, essas coisas aí nós aborrecemos com ódio completo. Essas coisas aí, nós aborrecemos isso. Nós não queremos contato com isso. Essa não é a nossa vida. É por isso que quando nós vamos orar nos livros do mal, nós vamos falar amém. Verdadeiramente o Senhor ouviu minha oração. Depois, para terminarmos, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele começa o salmo dizendo: sonda-me, ó Deus, E ele termina falando: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E olha só, que chave maravilhosa que ele encerra esse salmo, Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor que sonda, escava e que nada detém os seus olhos, vê se há em mim algum caminho mau, porque nem eu mesmo estou percebendo muitas vezes. Nem eu sei que estou sendo levado por algo. Nem tenho consciência disso, mas o Senhor tem, os seus olhos têm. Olha, sonda-me, cava tudo, olha, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Uma oração dessa Ele vai ouvir.
nós vamos poder falar amém. Amém. O que eu estou falando para Deus? Senhor, de mim mesmo, eu caio facinho nesse amor ao mundo. Sem o Senhor, é a soberba da vida. Que eu acho que eu vou conseguir me manter em pé, mas não vou não. Sem o Senhor, não vou me manter em pé. Nenhum ser humano sem Deus se mantém em pé. Por mais justo que essa pessoa ache que ela seja. Esse sistema do mundo vai corromper essa pessoa de um jeito ou de outro. Então ele termina com a humildade racional do homem. Racional. Uma humildade racional. Prestar a Deus um culto racional. Que diante de um Deus onisciente e onipresente, se recusa a ser sábio aos seus próprios olhos, mas coloca-se ao dispor de Deus para ser averiguado até os caminhos maus do coração que lhe são ocultos à sua mente. Eu quero terminar esse sermão dizendo que a oração do Pai Nosso proclama a glória de Deus. Ela começa proclamando a glória de Deus e termina com uma decisão: não me deixes cair em tentação. Essa é uma decisão. Não me deixes cair em tentação. É uma decisão que eu tomo, mas eu não posso me garantir por mim mesmo. Então eu peço: não me deixes cair em tentação, mas me livra do maligno. Porque esses três inimigos, o diabo, o mundo e a carne, elas querem me impulsionar para lá. Mas o Senhor sozinho é poderoso para me manter fora disso. Então a minha confiança é no Senhor. Então quando nós oramos a oração do Pai Nosso e vamos falar: me livra do mal, não é só me livra de coisas ruins, me livra que dê goteira na minha casa, não é só isso. Mas é principalmente: me livre das garras do maligno, para que eu não venha amar o mundo e me juntar àqueles que se rebelam contra o Senhor. Amém.